Olá, alunos. Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de gerenciamento de recursos hídricos, abordando aqui nessa nossa segunda aula o tema da poluição e contaminação de recursos hídricos. Tá? Então vamos dar início à nossa segunda aula, colocando aqui para vocês o conceito de poluição da água, né? A qual Spears coloca que poluição da água é entendida como a adição de substâncias ou de formas de energia que direta ou indiretamente alteram a natureza do corpo d'água de uma maneira tal que prejudique seus legítimos usos, né? Então, essa poluição da água ela pode ser entendida como essa alteração, né, das propriedades físicas, químicas e bacteriológicas da água, provocado por ações humanas, né, ações antrópicas, que muitas vezes são ações consideradas diversas, como lançamento de esgoto, lixo, né, efluentes industriais, a qual, em decorrência desses impactos, né, essa água altera a sua qualidade e vai prejudicar os seus diversos usos, né, definidos para aqueles mananciais. Então, quando isso acontece, nós podemos considerar que está ocorrendo uma poluição nessa água, né, que essas ações antrópicas, a qual, através da adição de substâncias, né, está alterando a qualidade e não permitindo se fazer o uso adequado dessa água. Aqui nós temos umas 3 fotos, né, que ilustram aqui problemas de poluição da água, né, de alteração da sua qualidade. Aqui nós temos o lançamento de esgoto no Rio Parnaíba, problema aqui da geração de água-pés, né, de plantas aquáticas no Rio Poti. E aqui a gente tem uma noção aqui no encontro das águas, né, da alteração das características de cada corpo d'água, né. A nossa maior bacia, que é o Rio Parnaíba, você vê que tem uma turbidez bem maior, né, apresentando essas características de uma água considerada barrenta, né, diferente da água do Rio Poti. Então isso daí é uma alteração também na qualidade da água. É um aumento da sua turbidez, né, a quantidade de sedimentos, né, no manancial. Vamos abordar aqui agora também o conceito de água contaminada, né? Que é uma água considerada poluída, mas é uma situação diferente de poluição. Então, o que é essa água contaminada? É aquela água que contém agentes patogênicos, vivos ou substâncias radioativas que são nocivos à saúde humana. Então, o que a gente tem que entender é que água contaminada são águas que contêm micro-organismos patógenos, né, ou patogênicos nocivos à saúde, ou substâncias radioativas que vêm a prejudicar a saúde humana, não permitindo, né, o seu uso para o consumo, né, para ser ingerida. Não se pode beber essa água. Então essa água não é potável, sendo que seu tratamento demanda muitos custos, né, e ela não deve ser utilizada, né, e fica inviável, né, esse tratamento dessa água se ela estiver com altas concentrações desses organismos, micro-organismos patogênicos, né. Então essa água é considerada contaminada. Ela é uma água poluída, né? Toda água contaminada é uma água poluída. Mas nem toda água que apresenta poluição, as suas características físico-químicas alteradas, necessariamente ela está contaminada, né? Aqui nós temos também, mais reforçando o conceito de água poluída, que é a água que apresenta alterações nas características provocadas pelo lançamento de substâncias em desacordo com os padrões estabelecidos, né? Então, esse lançamento de substância em desacordo vai fazer com que o seu uso seja comprometido, né? Aquele uso definido também, né, por lei, né, ele vai ser comprometido devido a essa alteração na sua qualidade. Mas isso não implica que essa água vai estar contaminada, certo? Aí nós temos aqui algumas ilustrações, né, de águas poluídas e águas contaminadas. Esses 2 casos aqui são as águas realmente contaminadas, né, que foi uma matéria que saiu a nível nacional, né, é até colocado, não tem problema, né, mas a pessoa que não tem o conhecimento, né, que sabe que essa água ela está com alteração das suas propriedades físico-químicas e bacteriológicas. Aqui é outro caso, um comparativo de uma água, de duas águas aqui, uma você vê que é uma água límpida, né, e outra é uma água contaminada, que essa água estava sendo utilizada para abastecimento em carros-pipas, né, uma outra matéria também que foi veiculada a nível nacional. Então essa água aqui foi feitos exames laboratoriais, considerada uma água com várias quantidades de micro-organismos patogênicos, né, coliformes, no caso coliformes fecais, e totalmente impróprio para o consumo humano. Então essas águas aqui são águas que você vê que estão contaminadas. E esse caso aqui são águas poluídas, né? Nesse caso aqui é um manancial que ele está bastante assoreado, né, prejudicando o seu uso para recreação e principalmente para navegabilidade, né, para uso de embarcações. Então é uma água que ela está considerada poluída para essas finalidades, para esses usos, né, não necessariamente contaminada. Mas é importante que a gente saber essa diferenciação, né, esses conceitos de água contaminada e de água poluída, né? A questão é que
todas essas águas são impróprias, né, para os usos, né, principalmente para o consumo humano. Nós devemos realmente fazer um controle, né, para que se evite essas poluições e contaminações da água. Aqui nós temos as fontes de poluição, né, a qual Mota e Rocha definem que a forma a qual esses poluentes são lançados nos mananciais, elas são através de fontes pontuais, né, que são as fontes que são localizadas, né, que a gente tem um ponto já definido de lançamento dessas substâncias, que são redes de efluentes domésticos, né, a qual uma tubulação direcionada para o rio e é lançada efluentes domésticos ou industriais. Derramamentos acidentais, né, a qual a gente pode também localizar ali, mapear aquele ponto. Atividades de mineração, tem também um lançamento bem definido. Então, todas essas fontes que a gente pode localizar são as fontes pontuais, de controle mais considerado mais fácil, né, de se fazer. E as fontes não pontuais, que são as difusas, né, são as fontes que não são localizadas, né, que são ocasionadas por diversos lançamentos, né, não pontuais, não mapeados, né, e que são provenientes de atividades agrícolas, esgotos não tratados, lançados por galerias, de drenagem urbana, enxurradas em solo, esses processos de lixiviação, processo também de carreamento de sedimentos, né, e de carreamento também de efluentes de defensivos agrícolas. Tudo isso são consideradas as fontes difusas, não pontuais, não localizadas, né, que são as fontes que já demandam uma dificuldade maior para se fazer esse controle dessa poluição, né. Então, nós temos aqui uma frase também de Mota, que ele diz que o ambiente está contaminado quando seu estado de poluição pode provocar doenças ao homem, né. Aquilo que a gente colocou naqueles conceitos, né, que mediante essa contaminação, essa água fica inviável para o consumo humano, né, porque ela é uma água nociva que pode provocar doenças. É importante a gente abordar o conceito de saneamento básico, né, quando se trata de poluição e contaminação dos corpos d'água, né. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos à saúde, ao bem-estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que saneamento caracteriza como um conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar essa salubridade ambiental, né. Então, esse saneamento é isso, é um conjunto de ações, né, que acontece de forma integrada, né, envolvendo controle de resíduos sólidos, abastecimento humano, água para abastecimento humano, o tratamento dos efluentes do esgoto que é gerado, a drenagem urbana, a qual essas ações de controle visam o quê? Visam minimizar esses efeitos nocivos, né, esses efeitos nocivos da água para o consumo humano, né, e também visam a preservação ambiental, né. Consequentemente, com essas ações de saneamento e de controle, consequentemente, nós também estamos promovendo uma minimização desses impactos aos recursos ambientais. E a Lei de Saneamento, né, que é a Política Nacional de Saneamento de 2007, define que as diretrizes nacionais para prestação de serviço, ela define essas diretrizes e ela é considerada uma referência para a criação de um modelo integrado, né? Então, a partir das definições dessa lei, foi implementado um modelo que ele deve funcionar de uma forma que integre os diversos setores, tanto dentro do próprio saneamento, né, como eu falei, envolvendo resíduos sólidos, lixo, envolvendo tratamento de esgoto, envolvendo água para o consumo humano, drenagem, quanto nos outros setores, né, nos outros setores das atividades, como a saúde, certo? Então tem que ter habitação, né, tudo isso deve ser considerado nas implementações de políticas de saneamento, né, essa integração dentro do saneamento e entre os outros setores de desenvolvimento. Bom, então o saneamento, como eu falei, ele se restringe em abastecimento de águas para a população. Então deve ter água com qualidade compatível para a proteção de sua saúde e a quantidade que garanta condições básicas, né, de conforto. Coleta e tratamento e disposição de águas residuárias, né? Então esse efluente, esse esgoto que é gerado a partir do consumo da água, ele deve ser tratado de forma adequada para que seja lançado, né, dentro dos padrões nos corpos receptores, né? A partir daí não venha a alterar a qualidade dessa água e, consequentemente, prejudicar a saúde humana. E os próprios recursos hídricos, né, recursos ambientais. Acondicionamento e coleta de lixo, né, deve ser contemplado, incluindo rejeitos provenientes de poluição de atividade doméstica, comercial. Então é importante para as ações de saneamento deve ser contemplada a questão do acondicionamento, e do tratamento e
e do transporte do lixo, né, nosso lixo que é gerado, e a coleta de águas pluviais, né, e o controle de empoçamentos e inundações, né, que são essas ações de drenagem urbana, né, para fazer a coleta dessas águas de chuvas, evitando-se assim, problema de enchente e de contaminação dessas águas que escoam, né, para os rios. Bom, quanto a resíduos sólidos, eu coloquei um conceito da Anvisa, né, para resíduos sólidos, são materiais heterogêneos, restante de atividades humanas, os quais eles podem ser parcialmente utilizados, né, deve ter uma reutilização desses resíduos sólidos, gerando, entre outros aspectos, proteção de saúde e economia de recursos, né. Então, é muito importante essas práticas de reciclagem, né, reutilização do lixo, e o que não pode ser utilizado deve ser acondicionado e tratado de forma correta, né, nos aterros sanitários, né, evitando assim risco de contaminação, tanto de impacto ambiental como principalmente riscos à saúde do homem, né. Então, nós temos aqui duas fotos, né, de um lixão, situações totalmente inadequadas de acúmulo de lixo, né. Mas o importante mesmo, dentro dessa nossa disciplina de recursos hídricos, é a gente abordar os aspectos de abastecimento humano e de sistema de esgotamento sanitário, né, do tratamento desse esgoto, a qual o efluente será lançado posteriormente nos mananciais, né. O abastecimento humano é a captação de água em mananciais, a qual é feito tratamento dessa água nas estações de tratamento, com vistas a distribuir a água para o consumo da população. Coloquei aqui uns dados de Teresina, rapidamente, 96% desse abastecimento é através do rio Parnaíba, né, sendo o restante, só 4% por poços tubulares, né. Então, o Parnaíba, que é um rio que possui uma grande disponibilidade hídrica, altas vazões de água, né, ela é responsável por quase o abastecimento total aqui de Teresina. E o sistema de esgotamento sanitário são sistemas, tem um conceito aqui de Nuvolari, né, especialista nessa área de tratamento de esgoto. É um sistema de esgotamento, é um sistema que visa o transporte à disposição final adequada do esgoto de forma higienicamente segura e contemplando principalmente o seu tratamento para o seu lançamento no corpo receptor, né. Então esse sistema ele envolve, além da coleta, né, de todo esse esgoto que é gerado, o seu transporte adequado e principalmente, por final, o seu tratamento correto para que o efluente seja lançado dentro dos padrões definidos pelas legislações, né, pelas normas ambientais. Apesar da baixa cobertura, eu coloquei outro dado de Teresina, o esgoto do município, que é em torno de 17% apenas de cobertura, todo esse esgoto ele é coletado e tratado de forma descentralizada em 3 estações de tratamento de esgoto, são as ETs, né? Então, apesar de uma cobertura baixa, Teresina tem em torno de 17%, isso eu estou colocando na nossa capital. No estado do Piauí já cai mais esse número, é em torno de 7%, né? No geral, no estado, esses trabalhos de coleta e tratamento de esgoto, né? Essas ações de saneamento. Então, o Piauí está bem ainda atrasado com relação a essas ações de saneamento para coleta e tratamento de esgoto sanitário, né? Mas, pelo menos aqui na capital, todo esse esgoto que é coletado é tratado em 3 ETs, né? Aqui eu coloquei um fluxograma aqui para a gente entender, né? De forma mais clara aqui como se dá essa gestão integrada das águas urbanas, né? O fluxograma de Tucci, a qual é colocado aqui de forma bem clara que esse planejamento urbano, que ele deve ser feito pelos órgãos gestores, né? Esse trabalho institucional que deve ser feito pelos órgãos responsáveis, os órgãos gestores devem envolver gerenciamento, o monitoramento, né, a aplicação da legislação. Então, esse planejamento ele deve contemplar abastecimento, esgotamento sanitário, o lixo, resíduos sólidos e a drenagem, né, como eu já coloquei, visando que a conservação ambiental, né, e a qualidade de vida, né, visando minimizar os problemas à saúde humana, né, doenças de veiculação hídrica, e visando essa conservação ambiental. Então, isso, né, com esse fluxograma fica fácil a gente entender como se dá essa gestão integrada das águas nas cidades, né? Das águas urbanas. Os impactos da urbanização sobre os recursos hídricos, né? Que foram os impactos aqui definidos por Mota, né? A qual ele coloca que, dentre esses impactos, né, gerados da urbanização, nós temos o aumento da precipitação e a diminuição da evapotranspiração, causado o quê? Pela retirada dessa vegetação, diminuição de infiltração e escoamento devido à impermeabilização do solo, né, com o processo de urbanização, cada vez mais esse solo é impermeabilizado, né, são criados ruas, asfaltamentos, né, e então esse solo é mais compactado, impermeabilizado, tem um aumento de consumo na água, de superficial e consequente poluição desses recursos, e uma maior erosão do solo e consequente aumento dos processos de assoreamento, né? Então tudo isso são impactos que incidem diretamente sobre os recursos hídricos, né? Causados por quê? Pelo esse processo de urbanização,
né? A gente está abordando aqui essa questão da urbanização porque nas cidades, né, nos centros urbanos, é onde ocorre a maior incidência de impactos e alteração da qualidade da água, né? Os nossos recursos hídricos são nas cidades. Colocado aqui algumas ações antrópicas, né, que incidentes sobre, que alteram a qualidade da água, né? Que são as ações antrópicas? São as atividades humanas, né? Ações impactantes provocadas pelo homem. Desmatamentos, queimada das margens para atividades agrícolas, ocupação irregular de APP, lançamento de efluentes, atividade de lavagem, né? Um problema que está ocorrendo cada vez maior quantidade, maior incidência aí nas cidades. Lançamento de efluentes industriais, domésticos, principalmente esgoto bruto, disposição inadequada de lixo. Esse lançamento de esgoto bruto, ele vem tá ocasionando um problema sério aqui para a capital de Teresina e também em outras cidades maiores, em que não tem tratamento de esgoto, que é esse problema da proliferação de água pesa, ou macrófitas, né, aquáticas, que causa eutrofização, né? E essa eutrofização é gerada pelo excesso de nutrientes, né, de fósforo, principalmente nitrogênio e fósforo, que é causada pelo lançamento do esgoto bruto, né, sem o tratamento, e como consequência isso vem a causar uma diminuição no oxigênio dissolvido, a morte, né, mortandade de peixes e a redução da qualidade da água. Então tudo isso provocado pelo lançamento de esgoto sem tratamento, uma quantidade excessiva de nutrientes, que vem a consequentemente eutrofizar, né, esse ambiente aquático e causar todos esses prejuízos aí a esse manancial. Aqui nós temos o conceito de Tucci, em que ele coloca que essas águas urbanas eles estão constantemente no ciclo de contaminação. Por que esse ciclo de contaminação? A gente pode verificar aqui, ó, toda a água que é captada para o abastecimento humano, né, ela retorna a esses mananciais em forma de efluência ou de esgotos, né? Nós temos uma média, né, da Organização Mundial de Saúde que 120 litros por habitante por dia é consumido de água e também 120 litros são gerados de esgoto. Então é sensivelmente igual, né, equilibrada essa quantidade. Então, se essa água consumida não for tratada de forma adequada, ela vai ficar sempre nesse ciclo, né? A água que é captada, se não tiver tratamento, é lançada de novo no rio, a qual vai demandar custos maiores para tratamento ou inviabiliza o consumo dessa água, né? E vai ficar esse ciclo de contaminação. Então, o Sperling colocou aqui que faz necessário definir critérios para locais adequados de descarga e lançamento de efluentes e de tratamentos para minimizar esses impactos, né, de poluição e contaminação no rio. Coloquei algumas variáveis de qualidade da água que a gente tem que entender, parâmetros físicos da água, cor, sabor, odor, parâmetros químicos, né, pH, oxigênio dissolvido, né, nitrogênio e fósforo, que foi colocado naquele slide anterior, que isso em excesso vai ocasionar o problema de eutrofização dos corpos hídricos. E os parâmetros biológicos, né, que são os coliformes totais e fecais, que são os responsáveis que ele em excesso, né, são responsáveis pela contaminação da água, tornando essa água imprópria para o consumo, né. Na realidade, para consumo humano, essa água não deve apresentar nenhuma quantidade de coliformes, né, deve ser zero. Colocamos aqui alguns parâmetros legais da qualidade da água, né? Legislações pertinentes. A resolução CONAMA 357 classifica os corpos d'água de acordo com seus usos. CONAMA 430/11, que define as condições para o lançamento de efluentes. Portaria do Ministério da Saúde, né, que define controle para consumo humano, potabilidade da água. E a resolução CONAMA 274, que define critérios de balneabilidade, né, o uso dessa água para banho, para atividade de recreação. Então são algumas legislações que é importante vocês terem elas sempre disponíveis para você consultar mediante uma situação do uso da água, né, para vocês entenderem como se dá esse controle, né. São legislações pertinentes a esse tema de poluição e controle da qualidade da água. Como medidas de controle de qualidade da água, nós temos as estações de tratamento de efluente, né, que ela se dá por esses processos aqui, essas etapas de captação, coagulação, né, aplicação de produtos químicos, né, para fazer um controle dessas características físicas e químicas da água, né, pH, fazer o controle da diminuição de matéria orgânica, né, floculação, decantação, filtração, todos esses processos, né, devem ser devidamente seguidos, né, até a sua desinfecção e correção de pH para a sua distribuição, né, final nas residências, né. Aqui a sua redistribuição na rede de distribuição para o consumo humano. Aí nós temos aqui também outras técnicas de tratamento que é para o esgoto que é gerado nessas estações de tratamento de efluente. São grandes tanques de águas residuárias para tratamento por processos naturais.
que são as lagoas de estabilização. Elas possuem pouca profundidade. Variáveis mais relevantes para a avaliação da eficiência delas são a DBO, né, que é a matéria orgânica, né, e os coliformes fecais, né, para remoção de micro-organismos patogênicos. Então, essas duas variáveis de qualidade é que deve ter maior atenção e maior controle para a sua redução, né, para a sua retirada. A matéria orgânica, né, que é principalmente gerada por esgoto, e o micro-organismo patogênico. São dois variáveis que são nocivas à saúde humana, se ingeridas, então deve ser feito esse controle. E uns aspectos relevantes das nossas condições brasileiras para a instalação de lagoas de estabilização são que nós temos grande disponibilidade de área, nós temos um clima favorável, né? E a operação simples e pouca mecanização. Então, essas lagoas, elas são as lagoas que tiveram maior viabilidade e aceitação aqui para o nosso país, para o nosso estado, né? Então, é um tratamento mais comumente visto, né? Mais comum, são tratamentos por lagoas de estabilização. Aqui nós temos o esquema, né, de como funcionam essas lagoas, né, que são processos naturais, através da energia solar, fotossíntese, ações de algas e bactérias, né, e elas acabam demandando custos para a sua implantação menores, né, até porque nós temos grande disponibilidade de áreas. Aqui é a ET Leste, Teresina, né, que ela é responsável pelo tratamento, maior abrangência, né, de coleta e tratamento de esgoto na nossa capital. Colocados os conceitos aí que esses sistemas de tratamento são mais utilizados, porque são sistemas que demandam baixo custo e simplicidade no seu tratamento, né? Bom, aqui, para a gente fechar, né, essa nossa aula aqui sobre poluição e contaminação, eu coloquei aqui um conceito de monitoramento, né, a qual Santos e Hernandes colocam que para auxiliar na identificação dos impactos potenciais, torna-se imprescindível o monitoramento qual e quantitativo. O que é isso daí? São ações para se fazer um controle tanto da qualidade da água, né, dos nossos recursos hídricos, mananciais, quanto de quantidade, né, saber qual é a disponibilidade de água que tem, o quanto que pode ser captado, que pode ser utilizado, né, o quanto que tem disponível para receber esgotos domésticos, né, para fazer a depuração desse esgoto, possibilitando assim ações prioritárias de tomada de decisões futuras. Então é importante a gente entender que ações de monitoramento são necessárias para se garantir esse controle de poluição e contaminação, deve ser feito de forma contínua, né? Aqui no nosso estado já são feitos diversos trabalhos de monitoramento, mas tem que se ampliar cada vez mais essa rede de monitoramento para a gente poder garantir um controle dessa poluição e de contaminação dos nossos recursos hídricos, né? E implementar instrumentos para a gestão integrada desses recursos hídricos, né? A qual esses instrumentos e essa gestão integrada nós iremos abordar na nossa aula final, tá? Então, obrigado, gente.